Favela é potência. E o Estação Livre de hoje tem a missão de mostrar iniciativas sociais e projetos culturais que fazem a diferença na quebrada e na sociedade de um modo geral. Recentemente, o IBGE adotou o termo favela nos censos e pesquisas. Desde os anos 70, a nomenclatura usada era aglomerados excepcionais ou aglomerados subnormais. Sem querer romantizar o perrengue diário de quem vive nas comunidades, essa decisão pode ser um passo importante para se desfazer a imagem estereotipada e preconceituosa de que favela é um lugar onde só tem violência e criminalidade. E a gente vai mostrar alguns motivos que as pessoas têm para se orgulhar das realizações da população favelada. Dá uma olhada. O passinho ele entrou na minha vida no ano de 2006. Comecei a entender, a visualizar o que era o movimento, o que era a dança. Há esse movimento de afirmação do seu lugar. Eu sou favelado e isso não é ruim. Favela é potência, favela constrói ciência, favela constrói dados. Favela tem soluções para as mazelas da sociedade. A Ana Porta nasceu para entregar de tudo e para todos. A gente está falando de mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras que não recebem encomendas, pedidos, que seja o acesso simplesmente pelo CEP onde moram ou por nem ter o CEP. A Ecos é um movimento de voluntariado onde eles patrocinam um movimento que plantar e colher a melhor sugestão. O G10 Bank hoje é um banco voltado para a favela. Nós falamos que somos o BNDES da favela. Então, criando toda uma cadeia econômica, percebendo que o papel social dos bancos, que é desenvolvimento local. Eu tenho essa sorte de ter conhecido a arte pelo melhor que ela poderia me oferecer, que era diversão e liberdade. E para a gente falar sobre a criatividade, sobre resistência da favela, eu tenho o prazer de receber aqui Renata Alves, empreendedora, líder comunitária lá de Paraisópolis, entre muitas outras atividades que essa mulher desenvolve. E Matheus Fernandes, ativista climático e empreendedor social. Boa noite, Renata. Boa noite, Matheus. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindos. E a gente começa falando de um estilo de dança tipicamente periférico. Conhecido como cultura de favela, o passinho passa a ser patrimônio cultural e material do Rio de Janeiro. Sancionada em março desse ano, a Lei 10.289 fortalece a construção de identidade e da potência desse movimento. E nós, do Estação Livre, entramos na dança e fomos conversar com a brava Célie IDD, uma das primeiras mulheres a brilhar nesse cenário. Salve, tropinha da Estação Livre. Suave? Aqui é Célie IDD. Um salve também pra Cris, nossa cria aí do Estação Livre. E aí, vamos nessa? O passinho ele entrou na minha vida no ano de 2006. Comecei a entender, a visualizar o que era o movimento, o que era a dança. E a partir de 2007 eu comecei a quebrar e eu já tinha muitas outras referências, né? Vindas do meu pai. Meu pai, ele era dançarino. Dançarino de, se eu não me engano, sapateado e charme. Meu pai, ele é, para além de dançarino, hoje ele é mestre de capoeira, ele é meu mestre de capoeira. E meu pai, ele nunca foi muito ligado ao funk, tá ligado? E aí eu comecei a me envolver com o passinho e ele começou a falar assim, não, tu quer fazer outros estilos de dança? Tá suave, mas não esquece da capoeira. Assim, quando a gente fala de passinho, a gente fala muito baseado na nossa história de vida com o movimento passinho. Por quê? Porque é uma mistura de vários elementos de dança. Mas também tem a nossa característica, né? Que é o sabará, a cruzada, a rabiscada, o jogo de corpo, que é o movimento do passinho mesmo, que é aquele movimento muito cria, que dá pra tu pegar a visão de quando a pessoa é da favela, tá ligado? Quando esse movimento é da favela, tá ligado? O passinho, ele une as comunidades através... Isso já começou a acontecer lá atrás, tá ligado? Eu meio que considero o passinho meio à frente, né?
enquanto dança dessa parada do universo funk, porque ele começou a unir as favelas através desse movimento, porque antigamente tinha muita coisa de briga de facção, tá ligado? E o passinho ele foi meio que um passaporte pra essa galera poder transitar em outras favelas, tá ligado? E outras favelas, outros espaços, outras periferias de facções diferentes. Até une as comunidades porque ele é uma mistura de movimentos, né? Cada comunidade tinha uma forma de dançar. Cada favela tinha uma forma de dançar, tá ligado? Então, quando essas favelas se encontravam, um pegava esse passo do outro, pegava o passo do outro, e assim foi se dando esse movimento que a gente chama de passinho foda. Mano, quando eu comecei a dançar, o que eu via de palavras assim, meio machistona assim, foi na visão de, porque mulher não pode dançar, tá ligado? Foi em 2008. Isso como primeira vez que eu ouvi, começou lá em 2008, de que mulher não podia dançar passinho. E a primeira vez que eu entrei numa rodinha de passinho, eu cheguei já desafiando o cara mais brabo que falou que eu não era capaz de fazer aquilo ali, de dançar com a mesma frequência, no mesmo ritmo, com a mesma parada que ele. Tanto que, através desse meu movimento, eu comecei a adaptar uma forma muito mais... uma dança mais, como vou dizer, mais explosiva. Eu vejo o futuro do passinho dentro se propagando dentro do que a gente tá fazendo hoje já, tá ligado? Como eu vejo o passinho no futuro, eu vejo ele como referência, né, para além de referência da nova geração, que é isso, é a referência da nova geração, da cena e o movimento que acontece hoje, tá ligado? Enquanto passinho. E a gente circulando em espaços que a gente também já circula hoje. Eu adoro que esse programa já começou quebrando qualquer estereótipo. A gente começa falando de um poder cultural da favela. Matheus, dança passinho? Danço, mas curto de São Paulo, mas do Rio a gente arrisca também. Tem uma diferença grande, né? O funk, o estilo de dança, sim. São Paulo e Rio de Janeiro. Mas eu queria falar um pouco do quanto é importante que o passinho seja reconhecido como patrimônio material ali da cidade do Rio de Janeiro para o povo favelado. Eu acho que, pensando no patrimônio, isso já era nosso, né? Esse patrimônio é para quem, né? A gente já se orgulha e se empodera desse movimento, pensando que é um movimento preto, um movimento de quebrada, que vai carregando em mudanças de vidas, né? Hoje, quando a gente acompanha pessoas que estão criando conteúdo, mudando a sua realidade através da dança, esse patrimônio ele é muito importante quando a gente pega essa chancela do poder público como uma vitória, de fato, para o nosso movimento. É um movimento que não só o funk, mas inúmeros outros foram marginalizados, né? Então, quando a gente pega o hip hop, passou pelo mesmo processo. Então, acho que dar o nome, de fato, como um patrimônio cultural é para que a gente consiga olhar para trás, se orgulhar de toda essa trajetória e buscar cada vez mais políticas públicas que a gente consiga ter esse movimento visto como cultura, visto como educação e um movimento que vem trazendo também uma economia local. Então, para mim, eu estou bem orgulhoso. Espero que isso, não só no Rio de Janeiro, mas se espalhe, né, para várias vertentes de dança que o funk proporciona, não só no Rio, quanto em São Paulo e em outros territórios periféricos. Então, é um pouco do que eu tenho visto desse movimento com muito orgulho. Ô, Renato, e quando o Matheus fala aí desse movimento que é gerado da economia local, eu me reporto lá para Paraisópolis, que é uma das maiores comunidades, maiores favelas aqui da cidade de São Paulo, quiçá também do Brasil, né? E que soube transformar o baile num movimento cultural importante que gera economia para toda a comunidade. Conta um pouco pra gente. Hoje eu não vou mais no baile, né? A não ser a trabalho. O baile gera trabalho, isso que o Matheus falou é muito importante. E a gente se adaptou, né, ao baile. A descriminalização do baile é muito fácil falar de fora. Porque a gente está falando de pessoas que veem as favelas, veem os movimentos, veem os bailes do alto, né, da câmera de um helicóptero de alguma matéria às 6 da manhã. Não vê de baixo. É muito fácil. Paraisópolis, por exemplo, é um lugar de aproximadamente 130 mil habitantes, mas que eu não tenho uma casa de cultura para essa galera. E esse movimento do baile ir para a rua, que diferente de Rio, não conheço os bailes do Rio, a não ser que eu vejo na internet, mas são em quadras. São Paulo é na rua literalmente. A rua é nossa.
Tem uma diferença grande, tem uma diferença. Né? E se a rua é nossa, vamos ocupá-la com baile também. Então, aquele morador que tinha uma garagem virou um bar, né? As pessoas não fazem a rua de banheiro, né? O poder público não manda um banheiro químico, mas pode usar o banheiro dos bares. Então, você está falando de famílias inteiras que são sustentadas com baile. E isso não é só a questão do DJ, não é só a questão de quem está vendendo a bebida, mas você está falando de estilo de vida, roupa, né? É um movimento, é uma cadeia dentro de uma comunidade que está além do que as pessoas estão vendo por cima de uma câmera de matéria criminalista, vamos dizer assim. Que quer colocar essa imagem criminal e violenta dentro da favela. Enquanto a gente estava assistindo a reportagem, você fez um comentário maravilhoso, que você disse, enquanto eles dançam, eles se demonstram poderosos. Fala um pouco mais do que você sentiu ali. É a minha visão, né? A minha visão de avó, que já foi no baile. Eu sou um pouco mais antiga, gente. Eu sou da época de bonde do Tigrão, então... Não, você não vem com essa de antiga, não, que eu também sou. Mas eu gosto de estar... E o quanto esses meninos e essas meninas se empoderam quando eles estão dançando, né? O quanto eles têm força. Eu falo que todo mundo estica um peitinho de pombo, porque o quanto eles se empoderam de olhar para o outro como igual. Cabeça erguida. O quanto eles são brabos, né? E falar, eu faço, eu posso. Esse é o meu melhor. Você tem o cara... E o leque que o funk traz para as pessoas, o leque de oportunidades e de coisas boas, né? É maravilhoso. Você tá falando do cara que faz a letra, mas você tá falando do cara que tá dançando o passinho. Sim. Você tá falando... Toda uma conjunção, né? A rincha construtiva que é feita. Eu não vou brigar com a quebrada de Heliópolis, eu não vou brigar com a Brasilândia, mas eu vou brigar dançando. Eu vou brigar com o meu bonde, o meu estilo de roupa. Isso tem muito de ancestral, porque também tem da nossa capoeira aí. É isso. Mas agora a Renata trouxe essa história desse leque de coisas boas que vem, e aí você é diretor do Corre, que é uma consultoria que articula ali territórios periféricos, né, Matheus? É uma dessas coisas boas que se movimentam dentro da favela. Conta pra gente como funciona. Acho que assim como o funk, a gente também se movimenta, né, nos territórios periféricos, né? A Corre é uma organização de impacto social que a gente nasce por meio de 3 sonhos, de 3 favelados de territórios diferentes. Então, eu sou de Guarulhos, Guilherme de Diadema e o Jário do Grajaú. Então, territórios diferentes, entendendo que a periferia ela também é diferente, né? Tanto no contexto rural quanto no contexto urbano, mas tem a mesma premissa. Como que a gente ocupa os espaços de incidência política, como que a gente consegue ver marcas apoiando a gente. Então, basicamente, nosso papel é conectar esses territórios, né? Essa articulação de saberes ancestrais, né? Esse intercâmbio de saberes e como que a gente consegue levar não só para marcas, fundações e governos, mas também para outras periferias. Por exemplo, muito do que eu vejo em Paraisópolis, algumas soluções sustentáveis ou criativas, para Guarulhos é a mesma fita. Tipo, é uma coisa que se a gente se conectasse, tivesse um diálogo mais próximo, porque eu acho que a ideia é que a gente esteja separado, né? Queremos agora, viu? Exato. Então, isso é essa conexão que surge. Então, a gente trabalha muito com esse mapeamento de conseguir trazer algumas tecnologias desses territórios para outros e como que a gente também impulsiona por meio do governo e marcas, né? Então, acho que é um pouco do que a gente vem atuando. Falando de conexões, eu quero trazer uma pessoa aqui para essa conversa que é cria do Complexo do Alemão. É um ativista, comunicador, meu amigo Raul Santiago, deu o papo reto para Estação Livre e contou pra gente por que a favela é o grande coração do Brasil. Eu me chamo Raul Santiago, né? Eu sou cria do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Costumo dizer que eu sou um sobrevivedor, né? Uma pessoa que empreende, sobrevive e também sou um ativista no território. Que a favela é o lugar que eu sou cria, é o lugar que eu desenvolvi consciência crítica, é o lugar que eu desenvolvi as potências dos projetos que eu ajudo a realizar hoje, mas também é o lugar onde eu conheci de forma muito rápida, né? O que é a ausência de direitos, o que é, né, a violência do preconceito e do racismo, né, perpetuado e estereotipado para quem vive, para quem vem, para quem é daquele território. Então a favela para mim é um misto, né, de vários sentimentos, mas os melhores e potentes são o que guiam a minha trajetória, né? Eu costumo dizer que eu sou formado nas práticas da realidade e essa realidade são vindas dos becos e vielas da favela.
o IBGE apresentar a palavra favela e favelado, referindo-se a pessoas que vêm de uma realidade como a nossa, é muito importante. Primeiro que assentamentos, aglomerados subnormais, né, trazem um preconceito, né, é violento, é brutal. E as últimas gerações, né, quem veio antes de mim no movimento social, a nossa geração e as pessoas mais jovens, há esse movimento de afirmação do seu lugar. Eu sou favelado e isso não é ruim. Favela é potência, favela constrói ciência, favela constrói dados, favela tem soluções para as mazelas da sociedade, só que enquanto o preconceito vier à frente do olhar sobre nós, isso não fica perceptível. E disputar essa narrativa e construir uma outra ideologia sobre o nosso significado é importante e central para transformar um pouco dessa realidade. Quando eu olho para a favela, eu vejo a favela como um grande coração, né? Onde os becos e vielas são as artérias que bombeiam a vida, a cultura, né? Aquele caos que constrói soluções diversas. E ao mesmo tempo, se vocês que estão me ouvindo, né? A gente que está trocando uma conversa aqui agora, se vocês forem comigo no Complexo do Alemão dar um rolê, no meio do caminho a gente vai encontrar pessoas do norte, pessoas do nordeste, pessoas de descendência indígena, pessoas de descendência quilombola. E isso não é só o alemão, isso é favelas, é periferias no geral. O que isso significa? Que ainda existe um Brasil que carrega, né, os resquícios históricos do período da escravidão, do período das violências direcionadas de forma racial a pessoas negras, né, a pessoas que vivem da minha realidade. E esse Brasil, ele está dentro dos territórios periféricos. Eu acho que a gente está avançando sim, mas eu não compro a ideia do a favela venceu, se é que me entende, né? Eu prefiro dizer que a favela pode vencer, se a gente começa a trabalhar em coletividade, se a gente começa a fortalecer os artistas locais, as iniciativas locais, cuidarmos uns dos outros, umas das outras de forma coletiva. A favela está vencendo, mas a favela ainda está morrendo. E eu acho que o venceu não existe, mas o vencendo pode ser maior do que o processo de violência que a gente ainda vive. Principalmente para quem é da favela, que está ouvindo essa nossa troca de ideia, a vida, né, ela é complexa, é complicada, e a gente precisa encontrar estratégias e estruturas de se manter acreditando, né? Acreditar mais um dia e mais um dia, apesar da realidade caótica que a gente vive. E acreditar significa construir a sua ferramenta de se manter de pé, de se manter firme. E como é isso? Você tem que descobrir. Às vezes é a música que você gosta, às vezes é escrever, às vezes é passear com o cachorro, às vezes é dar um abraço no seu filho. O que te faz acreditar de novo? Encontrar esse acreditar é importante para quem vem da nossa realidade, porque o desacreditar bate na nossa porta o tempo inteiro e encontrar uma forma de acreditar é necessária. É isso, favela. Favela, oh, favela que me viu nascer, eu abro meu peito e canto amor por você. Salve Raul Santiago, importante articulador que leva aí toda a mensagem da favela pro mundo. Você sabe que o Raul ali durante a reportagem, ele falou uma questão muito importante, que é essa de que agora o IBGE deixa de reconhecer favela como aglomerados subnormais e passa a reconhecer como territórios com características de favela, né? O pessoal da imprensa costuma usar comunidade para não usar favela. E aí eu pergunto para você, Renata, o que é mais importante? A gente se preocupar com o termo com que a gente se refere a esse território ou a gente se preocupar com a melhoria das condições de vida de quem mora dentro dele? Não dá nem para pensar, né, Cris? O termo favela e comunidade, eu reparo muito que quem é de fora é que tem esses dedos, né? Ela acha que se ela falar favela, ela vai te ofender. Aí ela quer falar comunidade para parecer que você mora num lugar melhor. Não. Você falar comunidade não muda a realidade de quem está em cima de um córrego. Então, é importante eu saber realmente se é essa nomenclatura que vai fazer a diferença para essas pessoas. Onde eu vou, eu falo favela. Eu falo a minha favela, né? Sim. Eu tenho muito orgulho de falar favela. Comunidade é a maneira que a gente vive, e a gente se ajuda. A gente vive em comunidade para se ajudar, mas a gente vive em uma favela, né? E eu também não sou muito adepta dessa história da favela venceu, porque não venceu. Quando um sai e vence,
a família toda ficou para trás. Então, a gente quer vencer, a gente luta. Favelado, ele não luta por igualdade. Favelado luta por equidade. Né? Essa história de eu tô lutando por igualdade, não tem como. Eu tô lutando minimamente por equidade. É isso. E nem sempre a conquista de uma é a conquista de todos. Em muitos casos, sim, porque a gente pode se refletir, se inspirar nessa pessoa para também lutar, mas a luta continua, né? Matheus, voltando a falar ali de algumas questões que a gente tem no território favelado, no início do ano, durante as fortes chuvas que ocorreram ali no Rio de Janeiro, a ministra da Igualdade Racial foi muito criticada, principalmente por opositores, porque ela usou um termo que é o racismo ambiental. E eu queria trazer aqui a possibilidade da gente conversar sobre exatamente o que esse termo significa e por que a gente precisa ter uma atenção maior quando a gente está falando no território favelado. Perfeito. Eu acho que falar sobre meio ambiente é falar sobre favela. Acho que as pessoas não veem essa alusão, né, essa conexão, mas para quem está ali no território e vê o córrego todo dia perto da sua casa, vendo um saneamento básico que falta no dia a dia, ou um problema de saúde, tudo isso é meio ambiente. E quando a gente faz esse atravessamento em relação, falando de raça, das pessoas que moram no território, a gente logo entende quem está sendo mais prejudicado e por quais questões, né? Por exemplo, quando a gente pega um caso de racismo ambiental, em Guarulhos teve muitos casos de pessoas que faleceram por doenças que foram contaminadas pela água. Algo que, com a tecnologia que nós temos hoje, já deveria estar muito mais avançado. Então, quando a Aniele traz essa terminologia, foi uma fala muito importante para mostrar para o Brasil que existem tipos de racismo, não só o estrutural, mas o ambiental é aquilo que diz respeito a como a gente mora, quais são as condições que a gente mora e como que dar nome é muito importante para a gente conseguir mitigar isso de alguma forma, né? Então, se a gente está falando que a população preta periférica é a que mais sofre com danos ambientais, o que a gente constrói a partir disso? E de meio ambiente, dá para a gente se conectar também com empreendedorismo, né, Renata? Porque você, lá em Paraisópolis, está há 15 anos à frente de uma produtora cultural, que foi ali uma oportunidade que você enxergou dentro do território para fazer isso virar dinheiro para você e também para o seu entorno, né? Conta pra gente. É isso, Cris. O Quebrada Produções, ele nasceu de uma necessidade, né? E há 15 anos atrás, eu fui acompanhar uma produtora para falar sobre a obra de urbanização que estava acontecendo dentro da favela. E eu tinha que falar dos pós e dos contras e alguém que transitasse muito bem dentro da favela, que andasse muito bem dentro das vielas. E contei um pouquinho da minha história e acabei sendo escolhida para fazer essa propaganda. E ali eu entendi que não tinha mão de obra. Estava vindo uma produtora grande, recebendo um valor absurdo, para fazer uma propaganda do governo federal na época dentro da favela e que trouxe toda a mão de obra de fora. A única pessoa da favela que estava lá era eu e a Juliana, que foi a pessoa que estava comigo em cena. O resto foi toda uma mão de obra de fora. E ali eu entendi a demanda. Eu falei, caramba, a gente não é só telespectador, dá para fazer. Porque é um mundo que gira atrás das câmeras, né? Empreendedora demais essa mulher. Pegou o gap do momento. E a gente está falando de um território em que a maioria, uma boa parte das pessoas não concluiu o ensino médio. Ela tem uma profissão, mas ela não tem um canudo para provar. E ela é muito boa no que ela faz. E a gente está falando de uma produção, dependendo do job, que o marceneiro ele é foda pra caramba, ele consegue fazer a vida regressa dele não impede ele de ter um trabalho. Dependendo do trabalho que eu consigo levar para Paraisópolis, eu consigo empregar uma família inteira. Que bacana. E quando você fala de produção, por exemplo, seria uma novela, um filme, um comercial? Todo tipo de produção, a Quebrada Produções pega. Todo tipo de produção. A gente fez novela, a gente fez filme, a gente fez clipe, a gente acompanha para turistar dentro da comunidade. Então, todo tipo de produção de audiovisual, hoje a Quebrada Produções pega. Que maravilha! 2 empreendedores aqui que fazem da favela a potência que ela realmente é. Bora que a gente vai para o nosso primeiro intervalo, só que antes eu vou deixar vocês com a palavrinha de um dos principais rappers brasileiros da atualidade, que é nascido na favela do Índio, lá em Belo Horizonte. Ele é mineirinho, é o rapper Djonga. Ele deu uma passadinha aqui na TV Cultura e a gente aproveitou para pegar um depoimento dele, que nós somos fãs, né? E ele falou um pouco sobre a importância do
do discurso de um artista favelado. Eu volto já já. Fecha mais um camarote que eu tô de virote. Eu acho que o que a gente faz é o grande lance, né? O que a música preta faz, o que a música de periferia faz é o grande lance aí do momento. Porém, eu acho que essa mudança, se eu fosse um artista branco, né, e tal, e que, né, que vem de outro lugar e tal, seria realmente mais fácil das pessoas aceitarem. Já são 5 da manhã. De um modo geral, a gente tem falado das coisas mais importantes a serem ditas, tanto na música, quanto nas entrevistas, no discurso, quanto na nossa postura de viver, quanto quando a gente comprou a casa, sacou? Enfim, a gente é o grande lance. Um beijo no coração. Só gosta do que você faz aí. Seja apaixonado pelo que você quiser fazer. Nem é rap não. Você tem que ser apaixonado pela vida. Querer estar vivo. 5 da manhã eu pensando naquele seu beijo. 5 da manhã tem que estar na minha roupa seu cheiro. 5 da manhã na minha cama só tem travesseiro. Estação Livre de volta hoje falando da potência da favela e recebendo aqui Renata Alves e Matheus Fernandes. E quem é morador de favela sabe da dificuldade que é para receber aquelas famosas comprinhas que a gente faz pela internet, não é mesmo? Mas o Na Porta, que é uma startup de impacto social, surgiu para resolver esse tipo de questão. É isso mesmo, as compras que nunca chegavam agora encontram o seu destino de forma certeira. E elas são entregues por moradores locais, que já conhecem os endereços, que muitas vezes não estão nem no mapa da cidade. E eles vão até onde for preciso para garantir a entrega. Cara, eu sou o Sanderson, né? Sou um dos fundadores da Na Porta. Hoje a gente está aqui na agência Brasilândia, uma das agências que a gente teve a honra, né, de compartilhar ao redor de comunidades, né, aqui, principalmente de uma comunidade tão icônica como a Brasilândia, em São Paulo. Essa agência especial é gerida hoje por 2 empreendedores que são aqui da região. A Na Porta nasceu para entregar de tudo e para todos. Hoje a gente está falando de mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras que não recebem encomendas, pedidos, que seja o acesso simplesmente pelo CEP onde moram ou por nem ter um CEP. A Porta nasceu para ser uma ponte de conexão, né? Nossa parceria hoje são com os grandes varejistas, grandes embarcadores, grandes marcas. A gente coleta essas encomendas ou recebe nas nossas agências ou nas nossas cross-docks. A partir daí a gente faz um processo de microdistribuição para as agências ou para os entregadores que estão em pontos de apoio. Os entregadores são moradores locais, coletam essas encomendas e fazem as entregas porta a porta para os consumidores. Hoje a Na Porta tem mais de 700 entregadores cadastrados, em média a gente tem 100 a 150 ativos todo mês. A gente roda em média mais de 5 a 7 mil pedidos dia. Nesses 2 anos aí que a gente está fazendo entrega e operando em territórios periféricos, a gente já transportou quase 50 milhões em produtos. Eu sou a Ivanilda, eu sou pedagoga, sou vendedora também, cosméticos em geral e trabalho também nas entregas agora na Porta. E a gente entra em qualquer quebrada, a gente entrega em vários lugares, eu faço as entregas de carro, já entreguei televisão, micro-ondas, aparelho de som, a gente entrega de tudo, aparelho de celular, escovas, modeladoras, de tudo. Nós estamos em 2 estados, que é São Paulo e Rio. A Porta começou atuando lá no Rio de Janeiro, a gente veio um pouquinho no ano passado aqui para São Paulo. Hoje a gente já atende mais de 200 favelas entre Rio de Janeiro e São Paulo. E a ideia nesse próximo ano, 2024, é um ano muito desafiador pra gente, que a gente quer levar isso para mais estados e para mais cidades aqui também. E lidar contra o preconceito, contra muitos vieses, né, na nossa sociedade, não é fácil, mas o propósito é o que mantém a gente, acho que na linha, acho que na missão, energizado para continuar fazendo e continuar levando, né? A gente tem uma frase dentro da Na Porta que significa muito pra gente quando a gente tá falando de pessoas que historicamente foram exploradas, que historicamente foram marginalizadas, que historicamente foram ignoradas, né? O processo te fere, mas o propósito te cura.
E isso significa muito pra gente no contexto que a gente tá hoje. E é isso que dá energia pra gente crescer mais. Acho que é a nossa missão hoje crescer mais pra mudar a vida de mais e mais pessoas. Renata Paraisópolis, para mim, anos atrás, foi uma loucura, porque eu já andei muito por ali, às vezes não tem CEP, não tem numeração, eu me perdia, porque não era o meu território. E tem uma pesquisa que é do Instituto Locomotiva e do Data Favela, que diz que cerca de 35 milhões de brasileiros estão em locais que não têm CEP. Alguns deles estão em Paraisópolis. Como é que você enxerga essa questão de distribuição, de entregas ali no território? Os moradores são muito afetados? Foram por anos bastante afetados. O que acontecia na maioria das vezes? As pessoas davam o endereço do trabalho delas para a encomenda chegar, recebia no trabalho, então tinha que ser durante o período do trabalho para levar para casa. O rolê que isso acontecia. Ou nas ruas principais, né, algum comércio da rua principal recebia a encomenda de uma viela inteira. Sim, isso era muito comum ali na minha periferia. Eu morava numa periferia, não era uma favela, mas a gente tinha essa coisa de ter um lugar ali próprio que recebia, fazia os recebimentos e depois o pessoal ia buscar. Isso, você dá o nome da pessoa, o endereço da pessoa, mas você avisa para ela que sua encomenda tá para chegar, né? Isso foi durante muito tempo, muito tempo. E até que as coisas começaram a mudar, né? Como a gente viu agora. E o que eu acho louco no país que a gente vive é que, durante anos, o favelado não conseguiu, né, receber seus produtos por não ter CEP. Esse mesmo favelado que trabalha na empresa que faz a entrega, que não deixa entregar no território dela. O quão contraditório a gente vive. Muitas vezes é a pessoa que está embrulhando a compra, que está fazendo todo o processo de logística. E que ela sabe que ela pode entrar naquele território para fazer entrega, que é o território dela, mas que a própria empresa se nega, né? Isso está mudando. Quando a favela se movimenta, que muda, que a gente vira, né, concorrente das grandes. A gente sabe como fazer, né? E é essa coisa do empreendedor ali favelado que enxerga uma oportunidade como o pessoal do periférico, ele nasce empreendedor, Cris, eu falo isso. A gente só não aprende isso na escola. Meu pai foi um empreendedor durante anos. Meu pai sempre teve garagem em casa e nunca teve carro. Mas ele sempre locou a garagem. Um cara desse já não era empreendedor, meu pai é analfabeto. Super. Então, o favelado, ele nasce empreendedor. Ele nasce empreendedor. Super aí as pessoas, né, voltam para a favela e falam, vamos dar uma aula de empreendedorismo. A gente não aprende a lidar com dinheiro. A gente não é educado para isso. Mas empreender, a gente nasce empreendendo. E aí eles voltam, né, eles pegam o que a gente tem, leva para fora e traz de volta como se estivessem trazendo a fórmula mágica para a gente. De algo que a gente já nasce, já está no DNA. A favela é fenômeno de tudo, inclusive também de solidariedade, porque são muitos os projetos e campanhas estabelecidas aí nesse território para que a gente possa garantir o básico e até mesmo inovar. E aí é pensando nestas possibilidades de organização que o Estação Livre foi conhecer o projeto ECOS, que fica em Osasco. É o coletivo que possui uma rede que envolve produtores, consumidores e voluntários para viabilizar o acesso à comida sem agrotóxicos, além de valorizar a biodiversidade e a economia local. Essa iniciativa tem um impacto na mudança de hábitos e conscientização da população. A ECO significa a ecologia e movimento Osasco, entendeu? Então, o orgânico dentro da ecologia com Osasco. A ECOS é um movimento de voluntariado onde eles patrocinam um movimento que plantar e colher a melhor sugestão. E aí trabalha também com o pessoal das redes, entendeu? Tipo, das hortas orgânicas, e aí esse movimento foi crescendo cada dia. Como funciona no geral? Assim, tem as hortas orgânicas, né? E aí o pessoal da ECOS faz uma parceria com eles. Tanto compra, né? Já que eles plantam, já colhem o alimento, eles compram e a gente monta as cestas, né? Que aqui ao fundo vai acontecer. E depois a gente doa as cestas para as mães solos. Que não tem ajuda do parceiro, que ela não tem uma ajuda do pai, do filho.
A minha ligação que eu tenho com a Ecol, o que eu produzo aqui, eu vendo para eles, né? Eu planto essa hortaliça aqui, é tudo orgânico e assim, né? Quando eu falo futuro ainda é comer orgânico, sabe? Nem todos têm um conhecimento ainda do orgânico e assim, aos poucos eu estou passando aí para os meus companheiros, meus vizinhos, sabe? Estou levando aí até algum porta em porta aí, converso com eles, explico para eles. Horta do futuro, um dia vai ter de tudo para não me deixar duro. Em torno de 1.100 cestas já foram doadas, entendeu? Receber a cesta da Eco é uma ajuda e auxiliando as crianças também manter uma alimentação saudável, né? Se a gente não tivesse a cesta, talvez a gente comeria uma coisa ou outra. Mas aí vem várias opções na cesta. Um impacto grande, porque elas quando elas começaram a receber, para elas era sempre uma cesta de verduras, entendeu? Hoje ela já trata essa cesta como um alimento orgânico sem veneno, a importância de ter esse alimento. Acho que a qualidade e o sabor é diferente. Por quê? Porque aqui você pega a banana da casca verde, ela tá com sabor ótimo. E você pega a banana com produtos que não são orgânicos, o sabor tá travando, né? Não é o mesmo sabor. A Ecol já vai fazer 4 anos e nesse percurso de 4 anos aí já foram 25 toneladas de alimentos doados. Até o ano passado, de 2023, a gente estava atendendo 40 mães. Pode mudar muito a realidade da favela. Por quê? Porque a gente vem crescendo. Somos números pequenos, onde vamos nos tornar números grandes. E daqui um pouco a Ecol vai estar conhecida não só no bairro, mas adentrado dos bairros adiantes e também no mundo. E que a população precisa entender que o orgânico salva a vida. Muito bacana esse projeto, a população tendo a possibilidade de se alimentar com qualidade, né? Agora, a Renata me lembrou muito o Paraisópolis, porque o Ecol surgiu ali na época da pandemia. E você se envolveu muito em todas as tarefas ali de cuidado com o pessoal de Paraisópolis durante esse período. Inclusive, você saiu da sua casa, foi morar num outro centro. Conta um pouco pra gente, era a pessoa responsável pela ambulância que circulava ali em Paraisópolis? Conta um pouco pra gente dessa atuação, que teve um resultado muito positivo, porque Paraisópolis foi eleito um dos territórios que melhor lidou com a situação naquele momento. Paraisópolis, assim como várias outras favelas, tem um problema de você chamar a ambulância e ela não aparecer. Ou porque fala que não acha o endereço, ou porque fala que não tem como entrar, porque hostilizado, isso não existe em São Paulo. O lugar que fala que tem hostilização de bombeiro, SAMU, é mentira, é socorro. Não existe a quebrada que não entre esse tipo de socorro. E a gente já era o último da fila. Com pandemia, a gente não ia existir. Isso é real. A gente sabia disso. E eu sou uma pessoa que eu não me imaginava em meia pandemia fazendo um biscuit ou tentando alinhar meus chakras. Eu sou de Ançã, eu sou agitada. E foi quando a gente se reuniu, eu e as outras lideranças comunitárias, a gente entendeu que a gente tinha que fazer algo. E pelo fato do Quebrada me proporcionar conhecer a favela inteira, e eu conheço todos os becos, todas as vielas, então eu acabei ficando responsável pelos atendimentos das ambulâncias, e não adiantava ficar responsável e desenhar, tinha que ir junto, porque a equipe era de fora. E ela ficou na rua da minha casa, no estacionamento da rua da minha casa, que no final das contas foram 11 mil atendimentos registrados. 11 mil atendimentos registrados. No período de quanto tempo? Quantos meses? No período meses? de 2 anos. E eu saí de casa, porque meu pai tem 73 anos agora, já era numa idade de risco, tinha meu filho e minha nora, e era eu que estava no confronto. E a gente não tinha IPI assim que lançou, viu? Toda a loucura, vamos dizer assim. Mas era o mínimo que eu poderia fazer para aquelas pessoas. Porque nem tudo era Covid naquele momento. E aquela história do fica em casa não foi pensado para periferia, não foi pensado para favela, para cortiço, enfim. Fique em casa, tá bom. Fique em casa, mas o cara que coleta o lixo saiu para trabalhar, a doméstica foi trabalhar, o porteiro foi trabalhar, o motorista... Fica em casa, mas não tem comida. Só simplesmente parou as aulas, fica em casa, mas a criança não pode ficar com os avós. Então você faz como?
Né? Para essas pessoas não foi pensado fica em casa, não foi pensado como uma unidade básica de saúde, o idoso que tem outras patologias troca em suas receitas. Então, tanto que o maior número de positivados foi de agente de saúde, mas Paraisópolis a gente conseguiu controlar e a gente conseguiu segurar o baile funk por 7 meses e tudo isso com informação. Tudo é a base, é a educação, é a informação. E eu já fazia parte do Conselho Gestor de Saúde e eu fiquei de frente... Literalmente atuante fora de casa. E eu acho bem curioso quando você fala que conhece cada esquina, porque nós estamos falando de um continente de mais de 120 mil pessoas. É isso. Renata sabe o nome de todo mundo. Agora, Matheus, o ECOS me chamou bastante atenção. É um projeto, mas que tem fins lucrativos. E eu vejo que muita gente olha para a favela e para projetos que são produzidos ali dentro e esperam que eles sejam todos sociais. Mas a favela também quer ganhar dinheiro, né? Conta um pouco mais para mim disso aí. Acho que isso é super importante, né? Não é porque a gente atua com os nossos que a gente também não quer ter uma condição de vida melhor, até mesmo proporcionar vida melhores para outras pessoas, né? Quando a gente pensa em uma organização com fins lucrativos, ela tem o seu lucro ali, muitas vezes é voltado para a própria organização, é mais fácil de conseguir captar um recurso público, porque ela tem um CNPJ diferente, então tem várias estratégias por detrás para conseguir alcançar isso, né? Tem um dado super relevante que até o Raul Santiago compartilhou comigo, né, numa pesquisa da Pipa, que muitas ONGs que atuam por mais de 2 anos recebem menos de R$5 mil nesses 2 anos totais. No total dos 2 anos, então, como menos sobreviver? de R$5 mil. Então, como sobreviver com 5 mil em 2 anos para atuar na sua periferia? Então, a gente ser com fins lucrativos é para que a gente consiga pagar o nosso trabalho, porque a gente está trabalhando e não é só um valor social, a gente se profissionaliza, a gente leva melhoria, mas essa melhoria também tem que cair no nosso bolso, senão a gente vai ficar em constante sobrevivência. Ajudar o próximo, mas também faltar para a gente. Então tem essas estratégias. Hoje as organizações periféricas estão vendo essa movimentação de se formalizar. Não gosto quando alguém chama a minha organização de um projeto. Não é um projeto, é uma empresa como a de todas as outras, porque as pessoas tentam diminuir porque é um valor social, porque tem um impacto social. Então acho que é uma pergunta ótima para a gente tentar mudar essa mentalidade e ver que a periferia pode sim ganhar dinheiro atuando ali dentro. Lucro também é sinônimo, né, dentro da periferia. E é isso aí, chegou a hora de mais um intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com uma reportagem sobre a agência G10. Estação Livre de volta hoje falando de coisas importantes, potência de favela. E eu estou recebendo Renata Alves e Matheus Fernandes. E o Estação Livre foi conhecer o G10 Bank Participações, que é o primeiro banco pensado e realizado para moradores da favela. E ele ganhou a sua primeira agência física, Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo, terra da nossa querida Renata. Bora ver como é que essa iniciativa tem ajudado a população a cuidar bem do seu dinheiro? O G10 Bank hoje é um banco voltado para a favela. Nós falamos que somos um BNDES da favela. Efetivamente, nós queremos oferecer para a população que hoje tem seu crédito negado, oportunidade de transformação através de acesso ao crédito, de acesso à ativação da economia, de formação para o empreendedorismo, então criando toda uma cadeia econômica, percebendo que o papel social dos bancos, que é desenvolvimento local. Paraisópolis é a segunda maior favela de São Paulo. Ela é muito famosa por estar no coração do Morumbi. Ela tem 100 mil habitantes, ocupando uma área de 1 milhão de metros quadrados. Mas Paraisópolis já tem mais de 100 anos e é fruto de um loteamento de 1921, que era um loteamento para milionários que deu errado. E aí virou Paraisópolis. Então aqui nós criamos uma agência física com um conjunto de serviços que os bancões oferecem. O banco já existe desde 2019, a gente nasce ali durante o processo, um pouquinho antes da pandemia, olhando para esse cenário de bancarização do Brasil. E logo em seguida veio a pandemia, isso também impactou bastante a nossa operação, mas durante o processo da pandemia nós conseguimos emprestar para cerca de 200 empreendedores. Você pega, por exemplo, a Costurando Sonhos Brasil, ela tem por volta de 122 funcionárias trabalhando numa operação que ninguém acreditava que era a costura. Que é um negócio de impacto social que nasceu em 2017 com o objetivo de capacitar inicialmente só mulheres
E com prioridade para mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos esse braço social, que é a capacitação, e a gente tem um negócio Costurando Sonhos. Então, a gente presta serviço para grandes empresas, com foco muito grande em reuso de uniformes. Então, a gente tem sido uma solução para as empresas que têm aqueles uniformes parados e que não sabem o que fazer. Então, a gente oferece um serviço inovador que é o reuso, transforma esses uniformes em outros produtos. Foram quase R$1 milhão investidos nesses empreendedores. São créditos de 500 até 85 mil reais que foram oferecidos, ajudando esses empreendedores a passar por esse processo de pandemia, e muitos passaram muito bem. A importância desse apoio do G10 foi muito grande para a gente, porque era o momento que a gente precisava ampliar, comprar equipamentos, e nós não tínhamos uma outra linha de financiamento. Então, isso para nós teve uma importância muito grande. Renata, falando lá da sua quebrada, considerando que a gente está numa quebrada onde as pessoas são aquelas que ficam normalmente travadas na porta giratória do banco, como é que você avalia aí o desenvolvimento do G10 Banco lá em Paraisópolis? Isso é um passo muito grande para a favela. É de grande importância ter agência bancária dentro de uma favela, né? A gente está falando de, por anos, pessoas, além de ficarem travadas na porta giratória, ela não conseguia abrir uma conta ou porque ela não tinha uma renda. Não tinha o CEP? Ela não tinha um CEP, né? E ela tinha um valor mínimo para se colocar nessa conta, senão ela já nem abriria. E o mínimo que faz uma diferença. Então, você ter uma agência dentro de uma favela, criado por pessoas da favela e que entende, isso é um passo muito grande, porque a gente não... Na escola, a gente não tem economia financeira, né? Não tem. A gente não é ensinado a lidar com dinheiro. A gente se sente culpado por ter dinheiro. E muitas vezes ao nosso redor a gente fala de dinheiro, mas é da ausência dele. E a gente não está convivendo com pessoas que estão dizendo sobre investimento, compras, né? A gente cresce fazendo milagre com dinheiro, mas não guardando dinheiro, não investindo dinheiro. Então, é de suma importância um banco dentro de uma favela criado por pessoas da favela, que entende a realidade dessas pessoas. Isso faz a diferença, né? Total diferença. Agora, Matheus, a gente começou o programa falando do orgulho de se reconhecer enquanto favelado, né? O quanto essa palavra pode trazer potência para quem fala. E você ficou muito conhecido nas redes sociais por criar conteúdo e falar sobre ser favelado. Você sempre sentiu esse orgulho ou essa chave vira em um determinado momento para você? Foi uma construção de até familiar, entender que muitas das pessoas que me educou também não gostavam daquele território, né? Então, por muito tempo, a periferia para mim era replicar ódio. Se eu brigava na rua, devolvia com ódio, ia para a escola de forma brava também. Mas entender que aquele território ali compõe tanto meus ancestrais e a forma que eu vi o mundo diferente, né? Quando eu comecei a acessar o primeiro emprego registrado. E aí eu sempre tive essa vontade de tentar registrar esses momentos, né? Eu sempre gostei muito de fotografia. Minha mãe queria fazer uma faculdade de fotografia, mas ela não conseguiu terminar os estudos do ensino médio. Então, aquilo ali parece que passou um sonho para frente. E aí, conforme todo esse avanço de tecnologia, eu fui vendo formas de se comunicar, né? Durante a pandemia, eu acho que foi um momento onde eu tive mais, o mundo está acontecendo e como que eu consigo expressar isso de alguma forma. Então, comecei a falar sobre política, comecei a falar sobre meio ambiente, comecei a falar sobre a importância do movimento do funk, já que a gente não podia estar ali nos bailes curtindo, né? Isso foi tomando proporções de formas muito grandes, assim, a ponto de eu conseguir ter minha primeira viagem internacional, ter ido fotografar, fazer palestras e criar conteúdo em outros países. E eu acho que é algo que vem possibilitando essa mudança, né? A gente conseguir se empoderar das redes sociais e falar do seu território de uma forma que só a gente entende como é viver e como é ser um favelado. Isso é muito forte. Eu quero muito agradecer. Obrigada, Renata. Obrigada, Matheus. Esse programa foi sensacional. Prazer imenso ter vocês aqui comigo essa noite. Prazer é meu. Tchau.
E olha só, não acabou não, viu? Não acabou. Depois do intervalo, você vai assistir uma matéria com a atriz Ayomi Domênica, que vem se destacando em atuações em filmes e peças. Até já! Estação Livre de volta. Luz, câmera e ação. Ayomi Domênica. Guarde esse nome porque essa jovem vem trilhando brilhantemente a carreira de artista e se divide em teatro, filmes, séries e também em uma marca de roupa. A gente foi conhecer um pouquinho mais essa potência que sai da favela para o mundo das artes. Então, essa bolsa é para jogar no Chile, uma temporada. E eu queria te ver mais. Eu sou a Ayomi Domênica, tenho 24 anos e eu sou atriz, também invento moda, eu sou diretora criativa, tenho uma marca, chame Ebo, sou uma curiosa, sou uma artista que experimenta, assim, multimídia. No teatro, se acontece alguma coisa, é bom, então não existe você ter vergonha, você ser ridículo é bom no fim das contas. Eu achei isso muito libertador, assim, com 9 anos de idade. Eu não sabia nem que eu podia muito sonhar com isso, até porque também meus pais não quiseram fazer isso pra mim, assim, me colocar, me jogar, assim, nessa cova dos leões, do mercado, do audiovisual. Tipo, seja uma criança e seja feliz e experimente isso. Aquilo ali me fazia bem, então eles só me apoiavam em continuar estudando aquilo. Sem dúvida, a Casa de Criadores me fez entender que todas as possibilidades de criação que eu tenho podem se unir, podem se juntar, que é onde eu coloco para fora toda a minha pesquisa em literatura, em música, teatro, vídeo, som, moda, de exercitar uma moda que não seja careta, de exercitar uma moda que seja inclusiva, que seja livre e questionadora também. Olha, Bori é um rito teatral que é também uma das linguagens, mas é a grande linguagem do teatro oficina, de fazer a magia através do teatro, o teatro através da magia. E Mutação de Apoteose é uma peça apoteótica mesmo, que tem mais de 90 pessoas envolvidas e umas 40 pessoas em cena. É um trabalho gigantesco, muito lindo, muito forte e que revisita grandes 2 peças do Teatro Oficina, que é Os Sertões e Cacilda Cósmica. A gente vai para Canudos, a gente fala de São Paulo. Então é uma grande encruzilhada, assim, de passado, presente e futuro. Bora! A Sofia é um grande divisor de águas na minha carreira. É um marco e já é, sem dúvida, uma imensa transformação para mim, porque foi minha grande primeira oportunidade no audiovisual. Desde os testes eu já estava muito afim, já estava muito entrosada assim, com a história, muito imersa na narrativa. E aí, quando eu soube que eu faria Sofia, eu me joguei mesmo, assim. Os grandes assuntos e as grandes importâncias, assim, do filme é do direito ao próprio corpo, e isso incluindo a descriminalização do aborto, mas o direito ao próprio corpo no geral, no sentido de liberdade de ser quem se é, entender a coletividade como ação política, como força política, como possibilidade de presente, de futuro e como uma saída mesmo para os nossos grandes, as nossas mazelas assim sociais. Me tornei artista porque isso é meu, assim, e porque o destino me encaminhou para conhecer um lugar maravilhoso, conhecer uma pessoa maravilhosa que me mostrou o melhor possível da arte, que é me encontrar na minha individualidade, que é me sentir livre, que é me divertir, que é poder experimentar outras possibilidades de ser. Eu tenho essa sorte de ter conhecido a arte pelo melhor que ela poderia me oferecer, que era diversão e liberdade. E o Estação Livre de hoje fica por aqui. Na próxima semana a gente vai falar de literatura.
E para rever os nossos conteúdos, acesse o Estação Livre no canal da TV Cultura, no YouTube ou no aplicativo Cultura Play. Te vejo na semana que vem. Meu nome é Favela.